Imagina só essa situação, depois de 25 anos juntos, meus pais finalmente decidiram se casar, e o lugar escolhido foi o Havaí, um sonho de cenário, né? Eles contaram a novidade no aniversário de namoro deles, e toda a família comemorou. Eu fiquei muito feliz, afinal, seria uma grande aventura para todos nós. E logo começaram a planejar tudo. Minha irmã foi convidada para ser madrinha da nossa mãe, e meu irmão, padrinho do nosso pai. Normal, porque eles sempre foram bem próximos. Minha irmã e minha mãe amam fazer compras juntas, e meu pai e meu irmão vivem jogando bola. E eu? Bem, fiquei de fora desses papéis, mas tudo bem, eu estava animada só de fazer parte disso. Só que enquanto os dias passavam, algo começou a parecer estranho. Meus pais e meus irmãos ficavam cada vez mais ocupados com os preparativos, falavam do casamento o tempo todo. Mas sabe o que é curioso? Ninguém me incluía nessas conversas. Em certo momento minha avó até sugeriu que eu poderia ler um poema, mas meus pais cortaram a ideia. Achei que talvez eles tivessem uma surpresa para mim e estivessem guardando o melhor para o final. Então fiquei em silêncio e esperei. Chegou o dia de arrumar as malas e minha mãe, com toda naturalidade, me perguntou: "Você já está pronta?" Eu fiquei confusa e respondi que não. Então perguntei algo que nunca imaginei: "Eu tenho passagem?" Naquele instante, o rosto dela mudou de cor. Meu coração bateu mais forte quando percebi a resposta. Eles nem sequer tinham pensado em comprar uma passagem para mim. Fiquei chocada. Será que eles haviam esquecido completamente de mim? E mais, eles tinham comprado passagens de primeira classe para o resto da família, mas para mim, a única opção seria uma passagem barata de última hora. Senti uma mistura de tristeza e raiva, mas ainda assim me segurei. Perguntei se pelo menos tinham escolhido um vestido para eu usar na cerimônia. Eu sabia que minha irmã e minha mãe tinham ido às compras juntas para essa ocasião especial. Só que meu pai, sem rodeios, disse que eu poderia usar qualquer coisa, já que nunca fui muito de me arrumar. Esse comentário foi a gota d'água. Eu só queria fazer parte do momento especial deles, mas era como se eu estivesse sendo totalmente ignorada. A discussão esquentou e terminou com meus pais dizendo que se eu fosse continuar com essa atitude, talvez fosse melhor nem ir ao casamento. Eu respondi ótimo, e fui para o meu quarto, com o coração pesado. Na manhã seguinte acordei e eles já tinham ido embora. Sem mim. Nos dias seguintes, vi as fotos da cerimônia no Instagram. O casamento foi lindo, mágico, como eu imaginava que seria. Logo, as pessoas começaram a notar minha ausência e a perguntar onde eu estava. Foi aí que soube que meus pais tinham inventado uma desculpa para todos, dizendo que eu tinha pegado Covid e não pude ir. Aquilo me revoltou. Eu não aguentei ficar quieta. Postei meu teste de Covid, mostrando que estava completamente saudável. Eu queria que as pessoas soubessem a verdade, que no dia mais importante da vida deles, eu fui simplesmente esquecida. Sabe quando você chega ao limite? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Depois de me sentir ignorada e deixada de lado, decidi fazer algo inesperado. Peguei um teste de Covid, segurei-o na mão e tirei uma foto. Com um sorriso no rosto, publiquei a imagem e coloquei a legenda: "Não é nada doentio, apenas esqueci." Mas essa não foi a única coisa que fiz. Marquei todos os meus amigos e familiares que perguntaram por que eu não estava no casamento dos meus pais. E para garantir, também incluí todas as pessoas convidadas. Nos comentários escrevi a verdade: como meus pais esqueceram de mim até o último minuto, como se eu fosse um fantasma na própria casa. As reações foram variadas. Algumas pessoas ficaram do meu lado, outras não acreditavam em mim e achavam que deveria ter algo mais acontecendo. Mas uma coisa era certa: eu havia estragado completamente o casamento deles. No começo eu me senti poderosa. Era como se finalmente estivesse me defendendo. Mas quando eles voltaram e começaram a me atacar, chamando-me de imatura e mimada, meu orgulho derreteu como sorvete no sol. A satisfação que eu sentia foi substituída por um peso enorme no coração. Eu estava me sentindo tão triste que comecei a questionar tudo, desde o que eu fiz até como expus minha família. A raiva se misturava com a culpa e a solidão. Eu não conseguia evitar de pensar em como a falta de conexão entre nós era dolorosa. Eu realmente queria ter feito mais para me integrar à família, mas sempre me senti como se fosse a menos importante. E aqui estava eu, arruinando o casamento dos meus pais, quando tudo o que eles precisavam era de um momento especial. Então, alguém comentou: "Você pode ir morar com a vovó." Ah, isso seria incrível! Mas a verdade é que eu ia começar a faculdade em breve. Fui organizada e consegui adiar a matrícula, mas minha avó morava longe em outro estado. E se eu me mudasse? Isso significaria abandonar tudo: meus amigos, a escola, a vida que conheço.
Outra pessoa sugeriu que eu procurasse um dormitório na faculdade. Mas, sem ajuda financeira, isso poderia ser muito caro. Uma amiga estava alugando um estúdio perto do campus e mesmo assim parecia complicado. Além disso, minha avó não pôde ir ao casamento porque tinha problemas de mobilidade, e só a vemos em algumas ocasiões. Ela me ligou, preocupada, depois que postei minha foto, mas eu não queria sobrecarregá-la com meus problemas. Então, trocamos algumas mensagens, mas nada mais. Enquanto isso, o casamento aconteceu e eu soube que eles levaram vários amigos e até conhecidos, deixando-me de fora. Foi como um soco no estômago. Todos estavam tão unidos e eu me sentia mais isolada do que nunca. É como se eu não fizesse parte da família, sabe? Nunca consegui me encaixar. Enquanto meus pais adoravam organizar festas e se divertir com amigos, eu sempre preferi ficar em casa, assistindo filmes ou lendo livros. Desde pequena eu era mais tímida, e sempre procurava escapar para o meu quarto ou porão quando as pessoas apareciam. Ao longo dos anos, tentei me envolver, mas a sensação de que não importava nunca saiu de mim. Agora, enquanto refletia sobre tudo isso, me perguntava, será que algo poderia mudar? Será que um dia eles perceberiam o quanto isso tudo me machucou? Uma coisa era certa, eu não poderia continuar assim. E assim começa a minha jornada de autodescoberta e busca por conexão. O que será que o futuro reserva para mim? Estou ainda lutando contra a culpa e a tristeza, mas sempre que começo a me sentir mal, lembro do apoio incrível que recebo de vocês e tento me acalmar. Isso me dá forças para seguir em frente. Então decidi ligar para minha avó e contar a ela tudo o que aconteceu, para que ela soubesse a verdade. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Minha avó, que tem 77 anos, não pôde ir ao casamento porque mora muito longe e tem dificuldades para viajar. Eu a vi na Páscoa e, na época, ela até disse que poderia ler um poema na cerimônia. Mas isso foi antes de tudo acontecer. Ela sempre foi super amorosa comigo e até já falou com meus pais sobre como eles têm favoritismo. Só que por ela morar tão longe, fica difícil para ela participar mais da minha vida. Quando liguei para contar tudo, foi como abrir um coração cheio de sentimentos. Chorei muito no telefone enquanto falava sobre como me sentia e como queria muito sair daquela situação. E adivinha? Ela foi tão doce e reconfortante. Me disse que eu não precisava me preocupar, que ela me apoiava 100% e que eu deveria planejar meu futuro. Depois de conversar por cerca de 2 horas, me senti bem melhor e mais esperançosa. Uma amiga minha vai para a mesma faculdade que eu e tem uma relação ótima com os pais. Ela tem 5 irmãos mais novos e decidiu se mudar para ter mais independência. Perguntei se poderia ficar com ela por um tempo e, para minha alegria, ela aceitou de imediato. Ela disse que não se preocupasse com o aluguel, que isso poderia esperar até eu arrumar um emprego. Foi um momento tão emocionante. Nós choramos juntas enquanto eu contava a história do casamento dos meus pais. Tudo isso aconteceu há alguns dias e eu estava prestes a compartilhar essa atualização, quando minha avó ligou para meus pais e irmãos. Ela deu um baita sermão sobre como eles estavam me tratando. Depois, meu irmão me mandou uma mensagem pedindo desculpas, mas de um jeito que não parecia sincero. Ele disse que não sabia que eu não estava incluída e achou que eu não queria ir. Já minha irmã me atacou, dizendo que eu só estava tentando jogar a culpa neles, como se fossem inocentes na história. E agora, aqui estou eu, tentando entender tudo isso e planejando o que vem a seguir. Será que vou conseguir encontrar meu lugar? O que mais poderá acontecer com essa família tão complicada? Estou animada e um pouco nervosa para descobrir. Tenho algo super importante para contar para vocês, e a história está cheia de emoções. Tudo ficou bem estranho com meus pais desde que eles voltaram da viagem. No começo eles estavam furiosos comigo, como se eu fosse a causa de tudo. Depois a gente só começou a se ignorar. Mas sabe o que mudou tudo? Minha avó. Ela decidiu intervir e depois de uma conversa com eles, entrou no meu quarto. Imagina a cena. Eles entraram dizendo que se eu quisesse acabar com todo esse problema, deveria ficar quieta, como se tudo isso tivesse sido culpa minha. Eu fiquei tão chateada que pedi para eles saírem do meu quarto. Foi aí que decidi ligar para minha avó novamente. Ela sempre foi a minha heroína. E adivinha? Ela me contou que junto com meu tio, compraram passagens aéreas para me visitar. Fiquei feliz, mas também preocupada. A saúde da minha avó não é das melhores, e viajar é muito difícil para ela. Eu me senti tão culpada, pensando que talvez eu estivesse fazendo ela se esforçar demais por minha causa. Mas mesmo assim, ela disse que estava atrasada para ter uma conversa com meus pais e queria muito me ver. Eu queria abraçá-la, mas estava com medo de que essa viagem a desgastasse. Agora, a parte mais louca, eles chegam amanhã, e meus pais não sabem nada sobre a visita.
Minha avó me pediu para ficar com ela até que cheguem, e eu espero que ela consiga abrir os olhos deles sobre como me trataram. Estou um pouco nervosa e com medo de incomodá-la, mas ao mesmo tempo, sou muito grata e a amo demais por fazer tudo isso por mim. Atualização 2. Desculpem por não ter atualizado antes. A última semana foi uma montanha-russa de emoções. Eu recebi tantas mensagens de apoio que não consegui responder a todos até hoje. Vocês não têm ideia de como é confortante saber que não estou sozinha. É incrível e assustador ao mesmo tempo perceber que muitas pessoas já passaram por situações parecidas. Obrigada a todos que tiraram um tempinho para me mandar palavras gentis. Então, minha avó finalmente chegou na segunda de manhã, e eu fui buscá-la no aeroporto. Gente, foi um momento tão intenso. Assim que a vi, corri para seus braços e comecei a chorar. Era tanta emoção. Eu só queria agradecer por ela estar ali, por ser tão incrível e me apoiar. Mas ao mesmo tempo a culpa veio de novo. Eu me sentia péssima por ter feito ela viajar, especialmente com a saúde dela. Meu tio também estava lá e nos abraçou. A gente ficou ali, sem saber quanto tempo passou. Depois pegamos um táxi para o hotel, e eu percebi que a avó estava com os olhos marejados e respirando pesado. Isso me assustou um pouco, mas ela continuava me abraçando e sorrindo. Ela tinha reservado um quarto para nós duas, e foi ali que eu me abri completamente. Eu contei tudo. Como me sentia negligenciada e como os meus pais tentavam me fazer sentir culpada por tudo o que aconteceu. Era como se um peso tivesse saído dos meus ombros. E, para minha surpresa, eles ficaram muito emocionados com o que eu disse. Minha avó me garantiu que eu não tinha nada com que me preocupar, que ela estaria sempre ao meu lado. Ela me lembrou que eu nunca fui uma criança com caso. Ela disse que quando minha mãe engravidou, ela ficou muito feliz. O problema, segundo ela, era o favoritismo que começou a aparecer quando eu tinha apenas 3 ou 4 anos. Meus pais reclamavam de mim como se eu fosse um incômodo. Eu era tímida e chorona, e eles não tinham paciência, o que me fazia sentir tão diferente dos meus irmãos. E aqui estou eu, tentando entender tudo isso e planejando o meu futuro. Será que vou conseguir encontrar meu lugar e ser feliz? O que mais vai acontecer nessa história? Estou ansiosa e um pouco nervosa para descobrir. Nunca pensei que pudesse me preocupar com a educação e o dinheiro, mas tudo mudou de repente. Minha avó me surpreendeu dizendo que se meus pais tentassem cortar os fundos para minha escola, ela cuidaria disso. Isso mesmo. Ela se comprometeu a garantir que eu não abandonasse meus estudos por causa de grana. Não é incrível ter alguém tão generoso na família? Enquanto conversávamos, percebi algo muito importante. Eu sempre pensei que era sortuda, mas ao ouvir a história de outras pessoas, percebi como meus pais me mimaram financeiramente. Estudei em uma escola particular, recebi uma mesada generosa e nunca tive que me preocupar com dinheiro. Mas agora, com tudo isso acontecendo, fiquei assustada. Como eu poderia me tornar independente se sempre fui dependente deles? Eu precisava aprender a me defender sozinha e a cuidar de mim mesma. Depois de muito pensar, minha avó insistiu que eu aceitasse a ajuda dela. E eu aceitei, mas com um plano em mente. Procuraria um emprego e faria de tudo para me sustentar. Então, relaxamos um pouco no hotel, mas logo partimos de táxi para minha casa. O clima estava tenso, e eu mal conseguia imaginar a reação dos meus pais ao verem minha avó e meu tio comigo. Assim que entrei, eles ficaram completamente surpresos. Mas antes que pudessem dizer qualquer coisa, minha avó me pediu para arrumar minhas coisas. Eu subi correndo as escadas e consegui ouvir minha avó e meu tio falando com os meus pais. Eles estavam repreendendo meus pais por tudo que me fizeram passar. Eu nunca tinha visto uma cena assim, e sinceramente, me deu uma sensação de alívio saber que alguém estava defendendo eu. Quando desci com minhas malas, o que vi me deixou triste e confusa. Meu pai estava vermelho de vergonha e minha mãe, aos prantos, estendeu os braços em minha direção, pedindo desculpas. Mas com a voz mais firme que consegui reunir, apenas pedi que guardassem essas desculpas. Naquele momento, decidi que não precisava mais ouvir promessas vazias. Fiquei esperando o táxi do lado de fora, e minha avó me garantiu que eu não precisaria voltar para eles. Ela contou que meus pais disseram a ela que nunca planejaram cortar meu apoio financeiro e que até estavam pensando em me dar uma festa de aniversário incrível para compensar tudo. Mas a minha avó não caiu nessa. Ela sabia que tudo isso era apenas uma tentativa deles de se redimir. O momento mais tenso foi quando minha mãe ficou arrasada ao saber que eu havia questionado a minha paternidade. Minha avó falou que não era de se admirar, já que eu sempre fui excluída dos eventos familiares. Isso foi um ponto para minha mãe, mas eu não podia deixar passar.
Minha avó se comprometeu a garantir meu pagamento na escola, a menos que eu quisesse cortar laços de vez e deixar tudo nas mãos dela, até eu conseguir me sustentar. No dia seguinte, minha amiga, seus pais e minha avó foram comigo ao estúdio onde planejávamos nos mudar. Assim que chegamos, a expressão da minha avó já dizia tudo: absolutamente não. O lugar era bem menor e sujo do que eu esperava, e logo vimos mofo no banheiro e na cozinha. Mas o que realmente nos assustou foi descobrir que o prédio não parecia seguro, com buracos de bala nas paredes. Isso era assustador. Meu amigo e eu queríamos muito ser independentes, mas percebemos que com nossos empregos de salário mínimo, conseguir algo melhor sozinhos seria quase impossível. Então a minha avó e os pais da minha amiga disseram que iriam procurar um apartamento em um lugar melhor e que ajudariam a cobrir os custos. Isso fez meu coração se encher de esperança. Eu sabia que, apesar de todos os desafios, tinha apoio e que conseguiríamos encontrar um lugar seguro e confortável para nós. Agora tudo o que eu quero é aprender a ser independente, mas também entendi que não preciso fazer tudo sozinha. E aí, pessoal? Vocês não vão acreditar na reviravolta que a minha vida tomou. O plano agora é que eu e minha amiga vamos procurar um apartamento de 2 quartos. A parte mais legal? Vamos pagar exatamente o que tínhamos planejado para aquele estúdio que parecia uma armadilha. Os pais da minha amiga e minha avó vão cobrir a diferença, e isso me deixa muito feliz e aliviada. Eu sei, pode parecer que estou sendo mimada, mas depois de ver o estúdio de perto, eu realmente não me sentiria segura lá. Os pais da minha amiga, que entenderam um pouco do que eu passei, me ofereceram um lugar na casa deles até encontramos um apartamento bacana. Que gente maravilhosa, né? Minha avó, que está me dando todo esse apoio, vai voltar em alguns dias e desde então estou hospedada no hotel com ela. A melhor parte? Minha amiga, os pais dela e minha avó já tinham conversado sobre isso antes de virem até mim. Foi um alívio imenso saber que eu tinha um lugar seguro para ficar. Quando agradeci a eles, não consegui conter as lágrimas. Foi um momento tão bonito ver tantas pessoas unidas para me ajudar. Com isso tudo acontecendo, eu fui mudando algumas coisas que deixei com meus pais e organizando meu espaço. Mas a situação em casa é tensa. Minha mãe está sempre chorando e pedindo desculpas quando eu apareço, e até meu pai se desculpou. Eu estou tentando manter distância, mas minha irmã ligou e me chamou de babaca por tudo isso. Antes que ela dissesse mais alguma coisa, eu desliguei e bloqueei o número dela. E então meu irmão me mandou uma mensagem longa, se desculpando por tudo e admitindo que não percebeu como nossos pais estavam me tratando mal. Ele disse que estava refletindo sobre isso. Eu agradeci, mas deixei claro que ainda preciso de espaço. Sinto que ele pode estar sendo sincero, mas também preciso ser cuidadosa. Recentemente marquei uma consulta com um terapeuta que entende tudo sobre adolescentes que passaram por situações difíceis, e a primeira visita é na próxima semana. Adivinhem? Minha avó está pagando tudo isso também. E eu estou super ansiosa para encontrar um emprego logo, assim posso me sentir menos um peso para ela. Agora a vida está cheia de mudanças. Eu não sei se vou atualizar vocês de novo tão cedo, mas quando começar as aulas ou me mudar para o novo apartamento, eu conto tudo. Por enquanto, estou tentando aproveitar o tempo com minha avó e meu tio, e aprender a lidar com esses sentimentos de culpa e tristeza que me acompanharam por tanto tempo. Agradeço de coração a todos vocês que têm sido tão legais e prestativos. Suas histórias sobre superação e independência me ajudam a sentir que não estou sozinha nessa jornada. Me fazem ver que sim, as coisas podem melhorar se eu trabalhar duro. E olha, sei que pode parecer que eu tenho uma vida fácil, com a ajuda da minha avó. Mas estou aprendendo que estender a mão e pedir ajuda foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Às vezes, a gente precisa se abrir sobre o que está sentindo, e isso me salvou. Fui pegar minhas coisas e minha mãe só chorou e pediu desculpas, mas não tive coragem de ter uma conversa verdadeira com ela. O que vocês acham que ela poderia ter dito? E meu pai, ele só ficou em silêncio, como se tudo fosse normal. Será que eles estão surpresos ou acham que não fizeram nada de errado? Estou tão confusa. E lembrem-se, por favor, não deixem que ninguém faça vocês se sentirem mal pelo que têm. Todos nós temos nossas lutas. Espero que tenham gostado, deixem seu like e se inscrevam. Até mais!